Escuta o que a palavra de Deus diz para o meu e para o teu coração. Eu quero reforçar aquilo que o apóstolo Isacar enfatizou nesses dias, que é algo que sempre eu tive vontade de falar com aquelas palavras, mas eu às vezes quero falar bonito, mas eu não consigo. E aí ele comentou assim: ei, o lugar para você ler a Bíblia é em casa. O lugar para você ficar contemplativo é em casa. O lugar para você fechar os teus olhinhos e ficar só na presença do Todo-Poderoso é em casa, é no teu secreto. Quando você está na congregação, é o lugar para você se expressar, é o lugar para você observar, é o lugar para você receber, é o lugar para você se entregar. Quantos estão entendendo? Então escute o que a palavra de Deus diz. E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra. Escute isso, queridos. Quando nós estamos com os nossos corações ávidos pela presença do Todo-Poderoso, quando nós viemos para um lugar como esse, como nesses dias que aconteceram na conferência, mas continua a manifestação de Deus nas nossas vidas, e o nosso coração, o nosso espírito anseia pelo derramar do Senhor, Ele continua falando conosco diariamente. Quantos compreendem isso? Deixa eu lhes dizer, nesses dias eu pedi ao Senhor, Senhor, nós estamos com dias turbulentos, assim no bom sentido, porque muitas coisas para acessar, a saber, tudo que nós estamos movimentando, vocês nem fazem ideia o que nós estamos preparando para você. Você nem faz ideia. Joda, eu coloquei tua Bíblia aqui. Vem aqui. Ah, você pegou, mas tem 2 cadeiras só lá ou não? Vem aqui. Ô Joda, faz isso. Daqui a pouco ele, venha Joda. Eu quero que vocês se integrem, todos fiquem integrados. Aí que o Jode pegou uma cadeirinha, 2 e colocou lá atrás. Eu quero que ele fique junto. Todo mundo diga para ele, venha Jode. Venha Jode. Traga a Joda também. Isso. Seja uma aplauso ao Senhor pela vida deles. Vamos ler. Então, queridos, escute isso, como é especial. O Espírito Santo, ele está se movendo nesses dias. Ei, não se distraia. Não deixe seu filho te distrair. Não deixe o teu namorado ou a namorada distrair, está entendendo? Não deixe o teu cônjuge te distrair. Não deixe seu pai te distrair. Não deixe os negócios dessa vida te distrair. Não deixe o sono te distrair. Deixe o Senhor falar com você. E eu quero lhes dizer, eu tenho pedido, Senhor, me torne sensível à tua voz. Mas assim, daí a minha alma diz, ei, você está cansado, vai dormir. E de fato, nesses dias, tem vindo um sono assim tão pesado sobre mim, lá pelas 10h30, que eu costumo dormir depois da meia-noite. Eu prefiro estar na presença do Senhor, orando, lendo. E tem sido assim tão difícil nesses dias. E aí eu vou dormir e tenho aquele sono assim pesado, eu durmo até as 4h30. Aí vem um despertar de novo, aí depois eu fico lutando para pegar no sono, mas eu fico interagindo com o Senhor. E deixa eu dizer para vocês, nessa brincadeira, nessa entrega, como na minha inocência, na minha infantilidade, o Senhor tem me visitado. Você quer a visitação do Senhor?
Seja criança na presença dele. Ei, não precisa ser todo espiritual. Você não precisa ser o uau, uau. Você tem só ser criança, dizer, Senhor, até aqui eu consigo, daqui para frente eu preciso do Senhor. E eu contei para vocês a história do chip. Quantos lembram que o Espírito Santo mostrou para mim? Poucos lembram, eu vou contar de novo, gente. Quantos lembram do chip? Amém. Até o Jô, 2 vezes levantou a mão. Por favor, pastor, não conte de novo. Deixa eu lhes dizer, quarta-feira eu vim para cá, e aí eu falei para a Eunice, puxa, eu esqueci de carregar o meu celular, está quase esvaziando a bateria, vou pegar o carregador e vou para a igreja. Na quarta-feira nós vamos aqui orar. Domingo nós tivemos culto, segunda culto, terça culto, quarta oração, quinta eu fui numa igreja aí de um amigo meu, de um pastor amigo meu, sexta eu fui na igreja de um pastor amigo meu, sábado eu fui num casamento, e hoje fui num velório. Então, queridos, parece que a coisa é leve, é suave. Não é suave na nave. Tem horas que tem turbulências. Mas assim, eu vim para cá na quarta-feira e eu pensei, eu tenho tanta coisa para acessar e esse meu celular tem que me ajudar. Cheguei aqui, falei com o Jair, procurei todas as tomadas, nenhuma delas o meu carregador respondeu. O celular não estava para carregar. Daí eu pensei, ele está viciado lá em casa. Cheguei em casa, falei com a Eunice, procurei todas as tomadas e nenhuma delas o celular respondeu. Naquelas alturas, ele estava com 15% de bateria somente. Então, eu fiquei pensando, puxa, amanhã o Rodrigo me manda alguns orçamentos das coisas que nós estamos acessando lá, e eu tenho que ver isso, aquilo, como que eu vou fazer? Aí me veio uma ideia. Antes de desligar o celular, aliás, naquelas alturas eu já tinha desligado o celular. Antes de retornar o celular de novo, eu vou acessar ele de novo e vou deixar um recado. Quem me procurar, por favor, 9971-5005, telefone da minha esposa. Por favor, acesse que eu vou tomar o celular dela e vou ficar comigo para eu poder dar respostas. Aí, quando eu fui ligar o celular, eu falei, Espírito Santo, o Senhor poderia me ajudar? Porque eu sou só o Senhor mesmo para intervir nisso. E eu quero colocar esse carregador de novo na tomada. E gostaria muito que o Senhor me ajudasse esse celular voltar a funcionar. Porque eu não posso levar esse celular para o conserto. Aliás, o celular não tem 6 meses. Não, tem um pouco mais. Foi em agosto que eu adquiri antes de ir para Israel. A minha filha conseguiu lá para mim. Então, eu não tenho como mandar para conserto, que eu perco garantia. Então, eu tenho que mandar para fora. Como que eu vou fazer? Gente, eu voltei a ligar o celular, coloquei na bateria, coloquei no carregador e voltou a funcionar normalmente. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo dizendo para mim, ei, coisinhas, detalhes, eu vou cuidar de você. E aí ontem nós estávamos no casamento, e a Lu compartilhou algumas coisas ali no sentido de dizer, o papai está lá com algumas situações de convulsões, e aí nós aproveitamos e oramos por ela. Gente, deveria ser umas 2:30 ou 3 horas. O Espírito Santo me visitou em sonho, dizendo assim, eu estava num lugar, alguém disse assim para mim, desce que a Lu precisa falar com você. Eu desci até aquele lugar, a Lu só falou assim, pastor, só vim te avisar que o papai partiu. Com aquele sorriso e aquele e-mail a prantos, dizendo o papai morreu. Levantei 4:30, com essa impressão, acordei de novo, fui ao banheiro e fiquei pensando, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, eles desejam que ele fique um pouco mais. Mas se aquele recado que o Senhor deu é real, então, o Senhor deu, o Senhor leva. E exatamente o que aconteceu. O Espírito Santo me avisou. Quando a Elinice me chamou, quando eu voltei a pegar no sono, eu estava num sono pesado. Isso era umas 8 e pouco, ela me chamou dizendo, bem, veja se não tem nenhuma ligação aí, porque o pai da Lu acabou de falecer. Aí eu não falei para ela, mas o meu desejo é dizer, o Espírito Santo já tinha me avisado durante a madrugada. O que é isso, queridos? É a visitação do Espírito Santo se derramando nesses dias sobre o seu povo. E aí nós precisamos ter os nossos corações preparados para isso. Nós precisamos desejar. Nós ouvimos uma palavra, inclusive, se eu não me engano foi lá na Quadrangular,
E eu quero ter a graça de, eu não sou de copiar ministração de ninguém, mas tem algumas revelações da parte dos céus que precisa ser repartido com a igreja. E uma das coisas que ele comentou é que muitas vezes nós dissemos assim, ou nos impedimos de dizer, vem Espírito Santo, porque o Espírito Santo está em nós. Quantos creem que o Espírito Santo está em nós? Então o Espírito Santo está em nós, por que eu vou pedir para que ele venha? Mas ele vem com um derramar, ele vem trazendo os seus dons, ele vem trazendo a manifestação. Por quê, queridos? Porque quando nós nascemos de novo, quando nós entregamos as nossas vidas para o Senhor Jesus, há um novo nascimento, o Espírito passa a habitar dentro de nós, diga dentro de nós. Isso é a manifestação de Deus dentro de nós, formando o nosso caráter, um caráter cristão. No entanto, a manifestação dos dons, a visitação de Deus, o derramar, o transbordar de Deus, tem a ver com o Espírito Santo pousando sobre nós. Como ele fez naqueles dias em Atos dos Apóstolos, pousando como labaredas de fogo sobre a vida de muitos que ali estavam. Por quê? Porque eles estavam em unidade. Porque eles esperaram a manifestação que vinha dos céus. Então, nesses dias, o que o Senhor deseja de cada um de nós é compreender assim, nós usamos foi até revelador isso, né? O Favinho acho que acabou saindo aqui, o Favinho estava lá, a Sandra e o Caetano estavam lá, e uma das coisas que ficou um pouco mais esclarecedor para nós é, o dia que você aceitou Jesus, você não se converteu, você sabia disso? Quantos se converteram? Ninguém. Quando você aceitou Jesus, se entregou sua vida para Ele, você se permitiu nascer de novo. Se lembra que ele comentou? O Filho de Deus tem 2 nascimentos e uma morte. O ímpio tem 1 nascimento e 2 mortes. Eu posso explicar um pouco melhor para os que não ouviram a respeito disso. Mas, queridos, deixa eu dizer para vocês, já vou atendê-lo. Deixa eu dizer para vocês. Me perdi no raciocínio, bem, o que você quer? Eu sei, querido, eu não esqueci das crianças, eu amo as criancinhas, bem-vindas crianças, porque delas é o reino dos céus. Deixa eu dizer para vocês, amados, quando nós, eu já vou pegar a linha do raciocínio, quando nós recebemos ou entregamos a nossa vida para Jesus, nós nascemos de novo. Mas a conversão, ela se dá durante toda a vida. A conversão é um processo. Nós nos convertemos das nossas manias, nós nos convertemos das coisas erradas, nós nos convertemos do vício, nós nos convertemos da mentira, nós nos convertemos do engano, nós vamos nos convertendo. E nos tornando cada vez mais a estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. E chegará um dia em que nós teremos o nosso corpo glorificado, e aí nós vamos estar eternamente com o Cordeiro. Então, esse nível de compreensão, nós precisamos ter, e para mim foi muito, muito especial, nesses dias estar com o apóstolo, e vocês, a maioria sabe aqui, quem não sabe está ouvindo agora, no dia 12, no domingo, e na segunda-feira, ele estará conosco, já no novo lugar onde nós vamos estar, com a graça de Deus. Dá um aplauso ao Senhor por isso, pelo menos, e vai ser algo muito, muito especial. Segunda coisa que eu quero falar, nós temos o desejo de fazer o encontro dos homens. Cadê os homens dessa igreja? Muitos novos estão chegando. Né? Tem o namorado da Maiara que vai para o encontro, né? Eu já estou profetizando, tá? Quem mais que tem? Tem o abençoado lá, o Johnny, né? E aí tem o genro do Vilmar, aí tem, até o João é capaz de ir, tem uma porção Merari, tem uma porção de gente que vai para o encontro, e nós vamos ter mais homens no encontro do que as mulheres tiveram. Aleluia! Gente, eu sou competitivo, e a minha filha não é diferente, mas no bom sentido. Nós não vamos perder para as mulheres, teremos um número maior de homens no encontro.
Aleluia. E vai também o pai do Samuel, também vai. Cadê o Samuel? Aí, Samuel, também vai. Um grande contingente de pessoas irão estar conosco. Quando que nós queríamos fazer? No dia 12, 11 e 12. Porém, o apóstolo virá para cá. O Serginho vai, o Luiz Sérgio vai, e talvez até o Cabeludo vá, mas nós vamos pensar nesses casos. Queridos, nós vamos fazer final de maio, início de junho. No último dia ali, que termina maio, começa junho, de repente pode estar friozinho, mas o calor do Espírito Santo vai estar presente naquele lugar. E grande será a alegria do povo de Deus. Amém? Glória a Deus. Agora, atendendo a muitos pedidos, inclusive o da minha esposa, vou chamar as criancinhas para que venham aqui à frente. Venham, amadinhas do coração. Elas vêm todas desfilando, né? Principalmente as daminhas. Olha que linda que a Luana está. Oh, my God. Aí, glória a Deus. Aleluia. Oi, você veio de novo? Veio. Você, o teu irmãozinho, eu vi. Nós vamos para cá, queridos. Vamos orar por essa geração. Pai, nós louvamos o teu nome, te bendizemos, Senhor. Que o Senhor abençoe cada uma dessas crianças. Que o Senhor fortaleça, papai, cada uma delas, Senhor. Fica aqui com o pastor. Cada uma delas, Senhor. Pai, que o Senhor as abençoe. Que seja um tempo, Pai, onde elas experimentem um crescimento novo do Senhor, um cuidado novo do Senhor. Que elas, Pai, recebam segundo a compreensão que elas precisam, em nome de Jesus. Amém. Pode ir agora. Te amo, tá? Você pode ir, for todo mundo embora. Aleluia. Corra, corra que você consegue. Quantos estão animados? Digam um aleluia. Glória a Deus. Queridos, deixa eu dizer para vocês, eu estou muito animado. Aleluia. Escute isso. Nós estivemos, eu não quero falar o lugar onde nós estivemos, mas amados, nenhuma igreja se compara a essa cheia do fogo de Deus. O apóstolo teve que se esborrachar lá para movimentar o povo. E aí, numa das igrejas, tinha uns 10 aqui da igreja que escaparam do aprisco e foram para lá. Eram os que iam à frente, adorar o Senhor, se manifestar. É ou não é, Adelir? E grande foi o mover do Senhor naquele lugar onde nós estivemos. Então eu sou assim um pastor realizado. Por quê? Porque nesse lugar estão os canelas de fogo. Nesse lugar estão os homens cheios do Espírito Santo. Nesse lugar. Pode aplaudir o Senhor. Como que o Espírito Santo de Deus vai se derramar em pessoas que estão petrificadas. Tem crentes que estão tão congelados que se sentar do lado do irmão, o irmão pega gripe. E é tempo de nós nos aquecermos uns aos outros. É tempo das pessoas tocarem em nós e levar um choque elétrico dos céus. Raios e trovões saíam do cume do monte, e aqueles que tiveram medo caíram fora. Mas os que desejam a presença do Senhor, esses se manifestam. Deixa eu dizer para vocês, o apóstolo chegou a dizer assim, a palavra que eu tenho hoje, eu vejo nesse lugar como um vale de ossos secos. Ele estava repreendendo o povo? Não, mas era a visão que tinha de alguns que estavam paralisados, petrificados, mortos espiritualmente, que precisavam ser vivificados, que precisavam de uma reação, porque aqueles que estão na presença do Senhor não ficam paralisados. Cadê a igreja do fogo? Aleluia. Glória a Deus. Gente, eu quero dizer para vocês, eu pouco me decepciono com algumas coisas, procuro guardar o meu coração, mas quando eu vou num lugar onde não há uma manifestação, eu me decepciono, mas eu procuro me movimentar a despeito disso. Se vão achar, aquele pastor é meio doidinho, meio louquinho, não tem problema, eu estou agradando o papai. Eu quero receber as estrelinhas dos céus e não as estrelinhas da terra. Amém, amados? Então,
para o Espírito Santo eu tiro o chapéu. Né, Natal? Glória a Deus. Por que vocês ficaram tão sérios agora? Querem mais? Então vamos acessar as nossas Bíblias em João. Uma palavra muito propícia para esses dias. Eu estava orando ao Senhor e a Loreci, cadê a Loreci? Fica em pé aí para todo mundo conhecer a irmã mais bonita do sul do Brasil, tá ali, ó. Dá um aplauso, Senhor, pela vida dela. Essa ali, essa senhora aí, ó. Aleluia. Ela comentou assim, ligou para mim dizendo, eu estou saindo da casca, o Espírito Santo está mexendo comigo, eu comecei a participar lá na Unidep, né? Na Unidep, né, Lorci? Comecei a participar lá de uns movimentos de aeróbica, de física, não sei o que ela está fazendo, corrida de 100 metros, natação, o Muay Thai, ela está fazendo uma série de coisas lá. Mas assim, daí pediram, tem, de vez em quando sai uma rezinha lá, uma reza. E aí disse, tem pessoas evangélicas aqui, tem pessoas que conhecem a palavra, então precisamos que elas repartam também a palavra. E ela se prontificou. Ela e mais 2 ou 3 se prontificaram. Aí essa semana ela ligou para mim dizendo que precisava trazer uma palavra a respeito desse tempo de Páscoa, de ressurreição, esse tempo que na verdade as pessoas não levam a sério, eles descaminham, levam para outros lugares. Então daí ela comentou acerca do que ela ia ministrar. Enquanto ela estava falando, eu ia dizendo, ok, glória a Deus, é isso mesmo, que bacana, joia, Deus vai te usar. Aí eu orei com ela. Aí eu falei para ela, se você quiser acrescentar esse versículo, e aí eu disse, uau, é isso que eu tenho que repartir com o povo. Então, o Espírito Santo usou ela para abrir os meus olhos, jogar-me num lugar, numa vereda espiritual, para que eu venha servir a mesa nessa noite. Então quero que você abra o teu coração e receba tudo o que nós vamos repartir. João 1, eu não passei nem os textos para ele, mas só vamos ler João 1, nos embalamos tanto, né, Dudu, que acabei não passando. João 1 do versículo 19 ao versículo 31. Enquanto vocês acompanham lá, eu vou ler aqui. Mas eu quero que você preste bem atenção, porque João Batista, ele foi visitado por uma classe de crentes que não é da FUV, que não é da Fonte de Unção e Vida. Ele foi visitado por uma classe de levitas, diga levitas. Cadê os levitas dessa casa? Diga amém. Nossa, não tem adoradores. Cadê os adoradores dessa casa? E cadê os sacerdotes dessa casa? Então ele foi visitado por uma classe de levitas e sacerdotes, mas escuta o que diz a palavra. Versículo 19. Esse foi o testemunho de João. Diga, João tinha um testemunho. Diga para quem está ao seu lado, diga, João tinha um testemunho. Esse é o João Batista, tá, gente? Esse foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos respostas àqueles que nos enviaram e dizer a respeito de ti. Então ele respondeu, eu sou a voz que clama no deserto. Diga, João Batista era uma voz. Endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías, ora, os que haviam sido enviados entre os fariseus, aliás, deixa eu ler de novo. Como disse o profeta Elias, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe, então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João, eu batizo com água, mas no meio de vós
está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Escute agora. No dia seguinte, viu João a Jesus. João, escute bem, ele não conhecia Jesus. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Veja bem, o Espírito Santo de Deus estava sobre João Batista, de tal forma que ele se tornou uma voz que clamava no deserto, uma voz que atraía as pessoas, a ponto de ele não conhecer Jesus. Sabe quando que João Batista se deparou com Jesus? Quando ele estava no ventre da sua mãe, quando Maria foi visitar Isabel. Então diz que houve, se moveu no útero de Maria, porque estavam os dois primos ali próximos. Foi a única vez que eles estiveram juntos. Daí então, ele só foi conhecer. Como que ele conheceu Jesus? Porque ele estava focado no seu chamado. Ele não se deixou distrair. Então, o Espírito conduziu ele para que enxergasse o Salvador. Você pode dizer amém a isso? Deixa eu começar a ministração dizendo para vocês assim, o que o Senhor falou para mim. Deus, o Pai, na sua infinita misericórdia e graça, Ele abriu os céus sobre essa casa nesses dias, nos dias da conferência. Amém, amados? Você crê nisso? Você crê que o Senhor abriu os céus nesses dias? Ei, nós temos que estar com os nossos olhos atentos, não no âmbito natural, mas no âmbito espiritual, e perceber o movimento dos céus nesses dias, queridos. Agora, o que nós precisamos compreender é saber quantos creem que a abertura dos céus não foi só para os dias da conferência, mas é para todos os dias das nossas vidas. Porque senão nós ficamos atrelados a um movimento, ficamos atrelados, como diz um lugar onde nós fomos, a uma campanha. Nós temos que ter o nosso coração pronto, preparado para aquilo que o Senhor deseja fazer nesses dias, na minha e na sua vida. Eu quero que você preste bem atenção no que eu vou ministrar nessa noite. Não se importe com o nenê chorando. Você vai andar nas ruas, terão pessoas cantando músicas do mundo, terão nenéns chorando, terão pedintes, terão... E aí nós vamos ser desafiados. Onde os nossos olhos estarão? Onde os nossos ouvidos estarão? Terão pessoas mergulhadas nas redes sociais, andando como zumbis, que sequer enxergam outras pessoas, que não têm um coração de misericórdia e nem de compaixão, porque estão apegadas, afundadas em algumas coisas. Essas não conseguirão ouvir a voz do Senhor. Mas quando nós estamos apegados aos céus, conectados com a abertura dos céus sobre as nossas vidas, entendo isso, queridos, nós vamos chegar ao necessitado. Nós vamos perceber aquele que vai se aproximar de nós tentando nos enganar. Aquele que vem de uma certa forma, como esses sacerdotes e levitas fariseus, tentando desvirtuar o projeto que Deus tinha na vida de João Batista. E o projeto que Deus tem na minha e na sua vida. Diga para quem está ao seu lado, diga: o Senhor tem um projeto para a sua vida. Como que nós vamos sustentar? Amados, escutem, como você vai sustentar os céus abertos
sobre a sua vida. Isso tem tudo a ver de quanto você recebeu nessa conferência. Quantos receberam nessa conferência? Do quanto você recebeu nessa conferência e o que você vai fazer com isso. Eu vou repetir. Do quanto, do volume, da quantidade que você recebeu nessa conferência e do que você vai fazer com isso. Pastor, me explique melhor, o que eu vou fazer então com o que eu recebi? Primeiro, não deixa esvair-se de você o que você recebeu, não deixe vazar de você o que você recebeu, retenha o que você tem primeiro, para você se sustentar, e aí após isso, reparta com mais pessoas. Se permita abençoar os outros, porque um enfermo não consegue ir em socorro de quem está necessitado numa cama ou num leito de um hospital. Eu preciso me fortalecer, eu preciso me revestir do abrir dos céus sobre a minha vida, para eu poder enxergar os outros. Eu preciso estar sensível à voz do Espírito Santo, para então levar a palavra para os outros. Quantos estão entendendo isso? Então, queridos, qual será o meu e o teu testemunho? Lembra que eu comentei há pouco? João Batista tinha um testemunho. Diga de novo, diga: João Batista tinha um testemunho. A questão é, qual será o meu e o teu testemunho depois do derramar da nuvem de glória sobre as nossas vidas? Mas pastor, eu não vi a nuvem de glória nesses dias. Sorry, desculpe. Porque a nuvem esteve, a densidade do Senhor, o derramar do Senhor esteve nesses dias, e eu recebi. Quantos receberam? Eu recebi, por isso eu estou alegre, por isso eu estou animado, por isso eu estou aqui repartindo com vocês. Então escute isso, João Batista tinha um testemunho. Qual era o testemunho de João Batista? O testemunho de João Batista era uma entrega, uma renúncia, uma proclamação. E isso credenciava João Batista, queridos, mais do que ter, ele ser uma voz que clamava. Tem muitas pessoas que têm uma voz, têm uma palavra, têm um conhecimento, mas não são. Antes de ter, ele era. A Bíblia diz que ele era a voz que clamava no deserto. Ou seja, atraía as pessoas. As pessoas vinham até ele por causa da sua postura e do seu testemunho. Pegue isso no teu coração. As pessoas vinham até ele para serem batizadas. Diga uau! Já pensou? O Senhor levantar você e as pessoas chegarem para você e dizer: Yuri, você é batizado? Sou. Eu quero esse batismo. Você é batizado no quê? No Espírito Santo, no fogo, nas águas, nas revelações, no descortinar da palavra. Eu sou batizado no meu casamento. Eu sou batizado nas minhas atitudes, nos meus comportamentos, de acordo com a palavra de Deus. Então as pessoas vêm para nós e dizem: eu quero ser batismo. Esse era o testemunho de João Batista. Esse tem que ser o nosso testemunho nesses dias. Agora pega essa aqui, queridos. As pessoas vinham até João Batista para dizerem: eu quero esse batismo. Os homens virão para você e vão dizer: ei, Jode, você já foi para o encontro, Jode? Eu quero esse encontro, Jode. Jode, você tem um encontro face a face com o Senhor? Eu vejo na tua cara que você teve. Eu quero esse encontro. As pessoas virão. Agora pegue isso. O próprio Jesus, o Salvador, o Emanuel, o Deus conosco, ele dirigiu-se a João Batista por conta do comportamento e do testemunho de João Batista. Escute isso. Jesus se dirigia a você, se dirigia a Orlando. O Orlando está andando em nuvens, o Orlando está incendiando, os pés dele estão pegando fogo, as mãos dele estão cheias das coisas dos céus. Sabe quem vai se aproximar primeiramente de Orlando, antes das pessoas? O próprio Jesus. Quantos querem que Jesus se aproxime de vocês nesses dias? Versículo 29, põe lá para mim, por gentileza, eu quero ler com vocês. No dia seguinte, viu João a quem?
O que estava acontecendo? Jesus vinha para ele. Escute isso. João Batista viu Jesus e Jesus vinha para ele. Então foi que saiu das entranhas de João Batista dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou, nós poderíamos dizer nesses dias, não estou plagiando e nem aumentando a palavra, mas é lícito nós dizermos: eis o Cordeiro de Deus, ou eis o Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo. Porque hoje se proclama a ressurreição de Cristo. Hoje é o dia da Páscoa, tem a ver com a ressurreição de Cristo. Agora, o que nós temos que entender, amados, é que como cristãos bíblicos, pastor, cristãos bíblicos, você está dizendo então que tem cristãos que não são bíblicos? Tem, queridos, até no meio evangélico. Tem. Mas aí fora, vamos tirar, não na fonte de unção em vida. Na fonte de unção em vida, todos são cristãos bíblicos. Diga, nós somos bíblicos. Sabe por que você é chamado de evangélico? Por causa do evangelho. Então você é evangélico. Se você chamar isso aqui só de Bíblia, você seria o bíblico. Seria a fonte de unção em vida dos bíblicos, mas é a fonte de unção em vida dos evangélicos, por causa do evangelho. Então, amados, existe sim cristãos, principalmente os romanos, que haverão de abrir os olhos e se tornarem bíblicos, mas eles são cristãos nominais. Porque um dia alguém disse: ei, eu vou te inserir, eu vou te batizar, dizendo que você é um cristão. Então ele pegou a identidade de cristão, mas é uma identidade de fachada, não é uma identidade de ser, é uma identidade só de uma comunicação. Quantos estão compreendendo isso? Então deixa eu dizer para você, nós como cristãos bíblicos, nós entendemos que há uma deturpação, ou seja, que visa desfocar o verdadeiro sentido da Páscoa. Eu não vou ministrar sobre Páscoa hoje, mas é importante eu inserir essas duas questões nessa ministração. Existe um levante na terra de longa data, tentando desfocar pais, especialmente não bíblicos, dizendo que os nossos olhos, ou os olhos da humanidade, precisam estarem focados no que acontece na realidade da terra. E a realidade da terra conduz para o engano. E o engano diz que a Páscoa, ela tem muito mais a ver com chocolates e ovos de chocolates. Você já ouviu muito disso. A Páscoa tem muito mais a ver com um coelho. A Páscoa tem muito mais a ver com um feriado prolongado e menos com Jesus. Então começa por aí essa raiz. Agora, qual é o cuidado que nós devemos ter como cristãos bíblicos então? Queridos, é que a nossa rotina, as nossas muitas preocupações, os entretenimentos, não está errado ter entretenimento, mas quando o entretenimento nos abraça, as nossas distrações, as alienações, ou seja, estou distraído, eu não estou focado, eu não estou pegando, eu não estou entrando no mover de Deus, tudo isso pode se tornar como coelhos, pode se tornar como ovos de chocolate, pode se tornar como visões prolongadas que nos distanciam de Deus. Então é muito fácil nós julgarmos aqueles que estão aí fora, porque eles têm como mergulhar num ovo de chocolate. Eles têm como pegar um orelhudo e enfiar no colo de uma criança. Eles têm como dizer, esse momento, filhos, é só um momento para nós aproveitarmos, então, na quinta-feira, chamada santa, e para o cristão bíblico, todos os dias são santos. A quinta-feira, então você não vai para a aula, não tem nem as repartições públicas funcionam
Quando é para prender alguém, quando é para multar alguém, daí funciona. Mas nesse dia não funciona, a quinta-feira não funciona, o sábado não funciona, o domingo não funciona, então papai, mamãe, filho, ninguém vai funcionar. Nós vamos viajar. Está errado viajar? Não está. Está errado aproveitar esse feriado? Não está. O que está errado é achar que Páscoa é isso. Então, às vezes, nós como cristãos, nós corremos o risco de nos vermos enredados sutilmente por essas situações e desfocar o nosso andar com Jesus. Desfocar o proclamar o reino dos céus. Eu estava lá em casa hoje e estavam uns parentes lá, e daí a Eunice comentou, o prefeito quer urgente que eu vá lá falar com ele, e pediu que eu vá pelo menos até quarta-feira, por favor, que eu esteja lá no gabinete dele e tal. Daí a Eunice falou que ele está inquirindo que eu saia como vereador, daí eles começaram a brincar ali comigo, daí você já tem tantos votos aqui. Aí eu falei, queridos, eu fui chamado nessa terra para conduzir pessoas à eternidade. E eu sei que tem alguns lugares que vão me desfocar, que vão me tirar da concentração, do chamado que eu tenho. Eu sou um João Batista nesses dias. Cada um de nós temos que ser uma voz. Antes de ter uma mensagem, você tem que ser a mensagem. Ei, se eu não visitei você ainda, se eu não te dei um abraço ainda, se eu ainda não disse que você é belo, apesar de que você mesmo às vezes não concorda, terá oportunidade. Sabe por quê, queridos? Porque o meu chamado como pastor é estar entre as ovelhas e não estar entre os eleitores. Eu fui eleito para fazer a obra que o Senhor me chamou. E cada um de nós, a Bíblia diz que nós somos geração eleita. Onde que está a geração eleita? Então você já é alguém proclamado para ter um gabinete e você despachar no seu gabinete. Existe já uma entidade pública liberada nos céus para cada um de nós trabalharmos, para eu e você ter um gabinete naquele lugar e dizer: todos os dias é dia de ressurreição, todos os dias é dia de Páscoa na vida das pessoas, todos os dias é dia de proclamarmos a salvação, é dia de despacharmos o nosso gabinete celestial. Eu e você fomos chamados com esse propósito. Nós não fomos chamados para vir aqui no domingo e pensar como será o próximo culto e esquecer as nuances dos céus que Ele está trazendo nesses dias sobre a minha e a tua vida. Para restaurar e trazer uma ativação no cônjuge, no marido. A Fátima falou: pastor, ore por nós. Nós estamos precisando caminhar um pouco mais. Afinal de contas, já estamos com uma certa idade, né, Fátima? E nós precisamos ter a direção do Senhor para nos ajudarmos, sermos assim mais amigos e tal. E eu entendi o que ela estava falando. E eu orei sobre isso. E aí ela disse que veio aqui no sábado, na reunião dos idosos, foi orado por ela. Ela estava com um problema muito sério no joelho e ela foi curada. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Amém? Por que eu estou falando isso? Porque eu falei agora, você pode dar um chute no Abel, se ele se bobear contigo, porque o teu joelho está curado. Às vezes nós olhamos para a pessoa que convive conosco, e nós temos mais uma visão negativa acerca dessa pessoa, do que o Senhor se manifestando nela. Ei, se você olha fragilidades na tua esposa, no teu esposo, você é levantado ou é desafiado para ser levantado como intercessor dessa pessoa dentro da sua casa. Por quê? Porque se eu não despachar a partir do gabinete da minha casa, como eu vou querer ser um vereador da cidade? E aí eu falei lá em casa:
Se for para prefeito, eu saio, para vereador não. Estou brincando, gente. Estou brincando. Eu tenho um chamado. O meu chamado é fazer aquilo que o Senhor pediu para eu fazer. Escute bem isso. Os sacerdotes ou os levitas, gente que tinha ministério, diga ministério. Tem muitas pessoas que querem, pastor, eu quero um ministério nessa igreja. Amados, se o Espírito Santo não estiver sobre nós, como disse Moisés, não, Senhor, impeça que eu saia desse lugar se o Senhor não for junto. E aí, queridos, ali estiveram dois com o ministério visitando João Batista. O sacerdote e um levita, amando de outros sacerdotes, para tentar fazer o quê? Para tentar desvirtuar João Batista do seu chamado, intimidando ele. És tu o Cristo? Como que tu faz essas coisas? Como que tu batizas? Você não é nem Elias. E aí ele disse, eu não sou Elias, eu não sou o Cristo, eu sou a voz que clama no deserto. Quando as pessoas vierem para você, dizer, você é lá daquela igreja tal, quem é você? Você trabalha em teu lugar, eu já conheço o teu passado, eu já vi tantas coisas. Queridos, antes disso, as pessoas haverão de olhar para você e perceber que você é a voz que clama a respeito da eternidade em Cristo Jesus. Isso tem que mudar. A igreja não pode ser mais aquela igreja passiva, aquela igreja de culto após culto. A igreja tem que ser aquela que cada um de nós sairemos dizendo, eu sou uma voz. Na minha empresa eu sou uma voz. Aonde eu vou eu sou uma voz. Nós estávamos lá no casamento, e aí a cerimonialista que estava cuidando por lá e tal, e aí de repente nós estávamos na fila para nos servir, e aí eu falei para ela, você é muito especial, tudo que você está fazendo é de excelência, você é muito agradável, até na maneira como você fala e tal. E ela disse, pois é, com tudo isso, eu estou sentindo umas dores, eu não estou muito bem. Então nós nos reunimos ali na fila e oramos por ela. No final, eu pedi como ela estava, ela falou que estava completamente curada e restaurada. O que é isso, queridos? É ter sensibilidade. Minha pergunta para você é, pastor, aliás, não é uma pergunta, você pode dizer, pastor, eu não tenho essa sensibilidade, mas eu quero desafiar você a ter, porque isso é igreja, isso é igreja. Fora disso, João Batista era igreja naqueles dias, os profetas eram igreja, os discípulos eram igreja, aquelas mulheres que serviam a Jesus eram igreja. Então essa é a igreja nesses dias. Então você não faz parte da fonte de unção em vida, queridos, escute isso, você é a fonte de unção em vida. Ei, não olhe para as tuas debilidades, não olhe para as tuas fraquezas, porque quando João Batista olhou para a fraqueza dele, olhou para a sua debilidade, ele disse, eu sou aquele que vim, mas tem alguém maior para chegar, mas eu reconheço que Ele é o Cristo, Ele é aquele que tira o pecado do mundo. Quando é que nós vamos despertar para essa visão? Quando nós deixarmos o Espírito Santo tomar conta das nossas vidas. Amém, queridos? Deixa eu continuar aqui. Apesar de ele ter toda essa intimidação, talvez você esteja nesse nível. Talvez a tua alma diga que você não pode. Talvez a tua alma diga, você tem tantas ocupações, a correria do dia a dia te consome, as contas que você tem para pagar, você não está vencendo, você está perdendo até para os boletos, porque os boletos vencem e você não vence. Entenderam o trocadilho, né? Você precisa se levantar nesses dias. Então, há um nível de acusação, uma avalanche de acusação. Apesar de tudo isso, a Bíblia diz que as pessoas vinham até João Batista para serem batizadas.
Por quê, queridos? Por causa do testemunho, por causa da forma com que ele se comportava, em sendo ele, assumindo o seu posto de uma voz que falava do reino, uma voz que falava da vinda de Jesus. Você crê que Jesus está às portas nesses dias? Para quantas pessoas você tem falado? De repente você tem dificuldade de falar para você mesmo. Queridos, eu estou falando, não querendo te intimidar, não querendo te amedrontar, eu estou falando para te encorajar. Nós às vezes temos dificuldade de nós mesmos crermos que Jesus está às portas, que todas as coisas estão acontecendo num nível diferente de que nunca vivemos. Da noite para o dia tem coisas acontecendo. Então, se as coisas estão acontecendo rapidamente, é porque o Senhor está dizendo: ei, se eu estou falando com você através de um chip que você perdeu, embora que chip não é muito bom lembrar, porque tem um chip que se implanta e tudo mais. Você está lembrando um chip de uma chave. Se eu estou falando com você de um carregador de um celular, se eu estou falando com você a respeito de antecipar uma coisa que já está acontecendo nesses dias, como a morte do seu Severino, pai da Lu. Se eu estou falando, ei, fique atento, porque isso é só o descortinar de tudo que eu quero falar para a igreja nesses dias. Porque, amados, quando Jesus vier buscar a igreja verdadeira o reconhecerá. Os nominais não, os antibíblicos não, os que não conhecem a palavra não, os que não estão inseridos nesse contexto vão ficar no seu cantinho, com o seu negócio, com as suas preocupações, com tudo que está inserido, menos dizer: ei, chegou o Salvador, o dia glorioso chegou, nós todos seremos arrebatados e vamos nos encontrar com Ele nos ares. Ou você pensa que o teu sonho é maior, ou você pensa que o teu projeto é maior. Nós estamos preparando o lugar para abrigar muitas pessoas que virão estar conosco, muitas pessoas que se agregarão a nós. Estamos preparando, mas queridos, se Jesus vier essa noite, eu não quero saber de mais nada, eu quero partir e estar com Ele. Será que o teu sonho é maior que isso? Será que a tua visão é maior que isso? Será que o teu projeto é maior do que estar com o Senhor? Será que a distração é maior do que isso? Isso é ressurreição. Isso é Páscoa. Isso é nos prepararmos para esse tempo. Ei, a pedra foi removida, uma pedra intransponível. Removeu-se milagrosamente e Jesus ressuscitou. Nós estivemos lá no sepulcro em Jerusalém, e pelo menos tem uma réplica, não se sabe até que ponto se é o local verdadeiro mesmo, mas não tem como você remover uma pedra como foi colocado naqueles dias, a não ser liberados pelos céus, os anjos de Deus liberando naqueles dias. E existem algumas situações que o povo de Deus está preso, e o Senhor quer trazer nesses dias um nível de libertação. Amém, amados? Então, as pessoas, queridos, eu vou caminhar para encerrar, mas eu quero que você preste bem atenção nisso. As pessoas precisam olhar em nós e enxergar motivos para serem atraídas, para serem batizadas. Eu não estou me referindo ao batismo literalmente das águas, mas serem batizadas em Cristo Jesus, saírem de serem cristãos nominais e serem cristãos verdadeiros, aqueles que que assumem o compromisso de uma igreja verdadeira. Nós estamos vindo para cá com a Helenice e eu senti de orar no meu espírito, lembrei de algumas pessoas que moram próximos lá onde nós vamos nos estabelecer, que não estão inclusive na igreja hoje, que deveriam ter um compromisso, mas certamente tem outros compromissos que chamam mais atenção. E muitas pessoas
estão desagregando do corpo, ou se tornaram turistas. Tem 3 domingos que é para o entretenimento, 3 domingos que é para passear na praça ou ir no shopping em outros lugares. Quando sobra tempo, aí vai dar uma atençãozinha para o reino. Isso não é igreja. Igreja é, glória a Deus pela sua vida, que você está aqui recebendo nessa noite, esse desafio de você sentir-se acoplada e se tornar uma voz, que as pessoas olharão para você e desejarão dizer: ei, eu quero desse batismo, da inserção em Cristo Jesus, eu quero desse batismo dos que têm um comprometimento com o corpo de Cristo, eu quero esse batismo. Queridos, batismo fala de inserção. Batismo tem a ver com uma decisão. Batismo tem a ver com conversão. Tem a ver com mudança de atitude. Tem a ver com assumir compromisso. Isso é batismo. Então as pessoas haverão de olhar para nós e enxergar motivos para serem atraídas. Haverão de olhar para nós e dizer: eu quero o que esse abençoado faz. Eu quero o comprometimento desse que se encontra fazendo isso nesses dias. Se eu fosse falar algo resumindo, e vou resumir com isso, queridos, nós temos 2 formas de agir nessa terra. Nós estamos sujeitos a trair, diga comigo, trair ou atrair. Nós traímos pessoas ou as atraímos. Como que nós traímos pessoas? Jesus nos colocou nessa terra para que nós desenvolvamos relacionamentos e liberemos o caminho para as pessoas adentrarem na eternidade. Se nós não fazemos isso, nós estamos traindo essas pessoas, porque esse é o nosso chamado. Esse é o propósito. Agora deixa eu dizer algo para vocês que é bem importante. Judas, por ele não atrair pessoas, ele acabou traindo o Senhor Jesus e os amigos que estavam à sua volta. Ele estava à mesa, aliás, até coloquei, não foi pensando na ministração, eu coloquei no grupo da igreja, o Senhor Jesus dizendo assim, como se estivesse à mesa, né? Dizendo: está aqui alguém entre nós que vai me trair, né? Aí um coelhinho ali disfarçado, né? Com um ponto de interrogação sobre a sua cabeça. Ei, queridos, nós somos chamados como ovelhas do bom pastor. Nós não podemos ter atitude de coelho. Nós não podemos ter atitude que não atraem as pessoas. Nós não podemos ter atitude que negam o chamado, porque na medida que eu nego o chamado, eu nego aquele que me arregimentou para isso, aquele que me chamou para isso. Então é tempo de nós nos levantarmos nesses dias como igreja e assumir o papel. Por quê, queridos? Porque vocês estão aqui, porque vocês são famintos de Deus. Vocês querem o pão que desceu dos céus. Porque se vocês quisessem pão cotidiano, vocês iam dizer para mim: pastor, eu estou tendo uma necessidade, tem como arrumar uma cesta básica? Esse é o pão cotidiano. Mas não, ao contrário disso, vocês vêm para esse lugar, vocês são famintos pelo pão que desceu dos céus. Vocês vieram aqui porque vocês querem se alimentar da palavra, porque Jesus disse que Ele é a própria palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele disse que Ele mesmo é a própria palavra. Então é tempo de nós nos levantarmos nesses dias e dizer: eu estou facinho para Ti, Espírito Santo. Eu estou como uma criança. Essa igreja, queridos, escute bem isso. E essa é uma palavra, não é profética. Essa é uma palavra de realidade sobre a sua vida. Essa igreja é uma igreja que se move na direção do Espírito Santo. Antes de ministrar, antes de falar da palavra, dessa ministração, eu falei do texto de Joel, que o Senhor diz que naqueles dias, ou nesses dias, Ele derramaria do seu Espírito. Nossa, que amém forte. Ele derramaria do seu Espírito.
Então, o Senhor vai te visitar nessa noite. O Senhor vai te visitar durante o dia. O Senhor vai permitir que situações aconteçam na sua vida, situações, e você precisa estar atento, com os ouvidos abertos e com os olhos abertos, permitindo que Ele fale com você, para que você não se deixe levar pelo engano. Tem pessoas se dando em divórcio dentro das igrejas. Tem pessoas que já passaram por essas situações e procurando e encrenca para suas vidas. Tem jovens que estão ávidos por ter uma família, e isso é de Deus, mas tem que ter a direção do Espírito Santo, porque senão vai dar com os burros na água, como eu falei esses dias. Precisa ouvir o Espírito Santo. Quando eu ouço o Espírito Santo, queridos, todas as coisas vão dar em bom termo na minha vida. Todas as coisas vão chegar num lugar correto. Isso é ressurreição. Isso é Páscoa na sua vida. Amém, amados? Fiquem em pé e nós vamos orar. Vou orar primeiro. Como está seu coração? Qual é o sentimento que você tem, queridos? Depois escute, depois de ouvir essa palavra. Jesus é rei na sua vida? Quem é que reina no teu coração? Quem toma as decisões na sua vida? É a sua alma? São suas emoções? São os teus desejos, os teus sentimentos? A tua vontade? O enfeitiçamento, o encantamento? Nada disso cabe no reino. O que cabe no reino é refrigério, é bálsamo apresentado aos pés de Jesus. É uma vida rendida aos pés de Jesus, porque senão todo engano nos leva para as veredas da morte. Mas quando a minha vida está entregue nas mãos do Senhor, ei, eu sou um comprometido com o reino, tem coisas da minha vida que não estão alinhadas, então eu vou procurar o pastor, eu vou procurar o meu líder, eu vou procurar alguém mais maduro para me ajudar, mas eu não me acomodo nessa situação, porque eu quero a direção do Espírito Santo na minha vida. Essa palavra é para você nessa noite, essa palavra é para o teu coração. De repente você pode estar pensando, seria tão bom que a pessoa tal estivesse aqui. Eu não penso assim, eu penso que é para você. Assim como o Senhor falou para mim, ei, alinhe a tua vida. Lá no Velho Testamento, quando o Senhor visitou Ezequias, se eu não me engano, salvo engano deve ser esse, e era para ele morrer. A palavra do Senhor, liberada na boca do profeta, foi: prepare a tua casa, porque você vai morrer. Até para morrer, nós precisamos preparar a nossa casa, e a nossa casa tem a ver com a nossa vida espiritual. Fecha os teus olhos, eu quero orar. Quando você fecha os olhos naturais, se abre o teu coração para as impressões dos céus, e a distração passa a não te comandar mais a tua alma. Espírito Santo de Deus, eu quero te clamar, papai, por cada um desses que o Senhor ama, que o Senhor trouxe, porque eu não os trouxe, foi o teu Santo Espírito que os constrangeu a virem para esse lugar. Espírito Santo, eu quero clamar que, assim como a tua nuvem de glória se encontra aqui, como nós falamos no início, o Senhor nos dará graça para que possamos dar manutenção, para que essa nuvem de glória continue nos acompanhando. A minha oração é para que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento,
O Senhor descortine, papai, diante dos nossos olhos, para que nós possamos enxergar como João Batista naqueles dias enxergou quem vinha para ele, e nós haveremos enxergar o Senhor vindo para nós, e nós haveremos dizer: esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e iremos repartir com outras pessoas aquilo que já estará acontecendo dentro de nós. A minha oração, papai, é para que o Senhor pegue cada um desses amados que vieram aqui nessa noite, e aqueles que precisam experimentar do novo nascimento, que quem sabe não aconteceu ainda, o Senhor os visite nessa noite, para que tenham uma caminhada de conversão, e dia após dia possam sentir-se acoplados ao Senhor, e se tornarem como aqueles que atrairão muitas pessoas, que atrairão o Senhor, e atrairão muitas pessoas, e não serão aqueles que irão trair o chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Espírito Santo de Deus, eu quero te louvar, papai, por essa igreja, que é uma igreja sedenta, faminta, desejosa do Senhor. É uma igreja, Pai, que deseja ser conduzida pelo fogo do Senhor. É uma igreja que deseja se manifestar segundo o derramar da Tua graça. E nós declaramos no nome de Jesus, que nós não seremos um povo frio nessa cidade. Nós seremos, ainda que chegue o rigor do inverno, nós seremos incendiados pelo fogo do altar, sendo derramado sobre o teu povo nesses dias. Porque não haverá de faltar fogo no altar do Senhor. Nós removeremos as cinzas, chegaremos, Pai, como lenha nesse altar, e o fogo do Senhor sempre se manterá aceso nessa casa, em nome de Jesus. O fogo do Senhor se manterá aceso nas nossas vidas, e o fogo do Senhor incendiará as nossas casas, e a igreja do Senhor se manifestará em cada uma das famílias, e grande será a alegria do Senhor, quando a congregação se reúne, como está fazendo hoje. Eu abençoo cada um dos que estão aqui, abençoo com a abertura de olhos, abençoo com a abertura de ouvidos, abençoo com fome, com desejo da manifestação da Tua glória sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Diga isso a Ele.